TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Estamos na crista da onda quando o assunto é turismo. Fortaleza e, de uma forma geral, o Ceará parecem estar cada vez mais presentes no imaginário de quem pensa em fazer turismo. Prêmios, reconhecimentos, mídia, nossas praias, o sol, a alegria, a gastronomia, as serras, a religião, as feiras e eventos e o sertão, só para citar alguns segmentos de turismo, estão por todos os cantos. Mas e a Copa, hein? E os milhares de turistas? Ofendo se eu perguntar também sobre a infraestrutura, a qualificação dos trabalhadores, a participação do povo neste segmento vital para o nosso Estado? Será que vamos sair bem na foto? Para responder estas provocações e para fazer outras tantas, o Compartilhando Ideias recebe o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Ceará, Flávio Alvarenga. Flávio, obrigado por participar e compartilhar as suas ideias aqui conosco. Muito bom estar aqui, estar com você e compartilhar ideias. Ideias que podem avançar para projetos e projetos que vão nos dar a realidade. Estar presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Ceará nos dá uma visão real da execução dos sonhos dos turistas que aqui vêm e o quanto a nossa função é importante para os nossos visitantes. Sem dúvida, Flávio. Flávio, quando você olha para o horizonte da Copa, que se avizinha, algumas semanas nos separam da Copa, né? Quando você olha para o horizonte, você vê um sol à la Ceará, céu azul, sem nuvens, ou você olha para o horizonte da Copa e o clima está mais para clima londrino, chuvoso, nublado? Como é que você olha hoje para a Copa? O clima não é lá muito bom, até porque é muito simples. O que é tratado não é caro. E o país ter aceito sediar a Copa não foi tratado com a população de como é que seria isso, de como é que seriam os investimentos, de onde nós colocaríamos esse investimento e onde não teria investimento nesses anos todos. Não foi tratado isso. Então, a população que foi à rua na Copa das Confederações e depois em outros momentos, ela se ressente disso. Não foi tratado com ela de que forma seria. Muito bom para o brasileiro, que nós adoramos futebol, ver a Copa do Mundo nos outros países. Sempre torcemos para o Brasil, sempre pintamos as nossas ruas, sempre nos vestimos de verde e amarelo. E por que não aqui? Porque não houve um acordo antes para saber se a população realmente queria. Quer dizer, convidaram para casa e esqueceram de perguntar para o dono se ele queria. Exatamente. O ex-ministro Tarso Genro, numa entrevista para o UOL, ele colocou isso, essa questão. Nós devíamos ter perguntado antes e não foi perguntado. Flávio, os guias, como você iniciou a sua fala, né, a tamanha importância que vocês têm nessa gestão de um segmento também importantíssimo para a economia do Brasil e do Ceará, claro, né, o turismo. Vocês estão preparados para a Copa? Alguém preparou vocês? Vocês estão preparados para receber esses turistas em outros idiomas? Para contar a história do Ceará, para contar as lendas do Ceará para aqueles que nunca estiveram aqui? Vocês estão preparados? Nós temos um grande número de profissionais já muito bons
em outros idiomas que estão preparados para isso. Só que em um mês, o número de pessoas que está para visitar o Ceará é muito grande. Então, com certeza, nós não teremos todos os profissionais nos idiomas que serão necessários. Os que aqui estão sediados, moram aqui e vão trabalhar na Copa, esses estão preparados. O governo federal, através do Pronatec, lançou alguns programas que alguns dos nossos profissionais aproveitaram para reciclar os seus conhecimentos, né? Melhorar uma falha ou outra que tinha ao longo do tempo, até porque a convivência com o idioma estrangeiro tem que ser constante. Ele não pode sofrer interrupções, senão você perde. Veja bem, nós tínhamos um fluxo grande, há 3 anos ou 4 anos atrás, da Guiana Francesa, de franceses. Esse fluxo parou. Então, as pessoas que estavam se preparando até no idioma francês se arrefeceram, diminuíram, porque eu não tinha público para atender. Então, eu não tenho tantos assim, por exemplo, no idioma francês, eu tenho no inglês, eu tenho no italiano, nós temos essa gama de pessoas, e não temos ninguém no mandarim. Ninguém. O estado do Ceará. Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo alguns, sim, você tem lá, mas aqui no Ceará, por exemplo, eu não tenho ninguém no mandarim. Então, nós somos obrigados, né, os guias de turismo e as empresas que aqui irão trabalhar, a fazer um arranjo decente, previsto, para que o turista não deixe de ser bem atendido. O acolhimento é a nossa marca. E isso nós não podemos perder e não vamos perder. Uma grande missão para o turismo nacional, né, do Nordeste, do Ceará, é atrair quem está lá na Europa, bem mais próximo. Bom, eu estou falando da Europa porque é onde estão os endinheirados. Né? Norte da América, né? Canadá, Estados Unidos, e a Europa, onde estão os endinheirados. Né? Convencer esses turistas de atravessar o oceano para vir curtir as praias aqui. E não ir para o Caribe, que talvez tenha uma infraestrutura muito melhor do que a nossa, estejam melhores preparados do que nós estamos. É uma missão bem grande essa de seduzir os europeus. Não vá para o Caribe, venha para Fortaleza. É ou não é uma grande missão essa do turismo? É uma missão e não é impossível. Mas nós temos obstáculos firmes já em alguns países. Então nós temos parques nos Estados Unidos, belíssimos. Nós temos o Caribe na rota, né, que também tem uma estrutura. E nós temos uma Europa ainda tentando se levantar de um caos econômico que viveu. Sim. Então, os endinheirados não são tão endinheirados assim no momento. No momento. Já foram. Nós tivemos um período aqui, Itália, Portugal e outros países, em Finlândia, que chegaram aqui no Ceará e as pessoas vinham realmente com bastante dinheiro para gastar, para se divertir. Ficavam, às vezes, 15 dias aqui. Mudou. Essa visão e essa realidade deles mudou. Nós, os brasileiros, nesse país maravilhoso, continental, temos que adaptar a essa realidade. Então, ir à Europa, ir aos Estados Unidos, onde lá eles têm já uma estrutura muito grande, não é muito aconselhável, no meu ponto de vista, porque nós vamos estar investindo lá. Mas ainda não cuidamos da casa aqui. Nós temos que cuidar da casa aqui, dar a estrutura total que nós precisamos dar. Aí sim, nós vamos ter um grande produto e um forte produto para vender.
Não adianta eu vender metade de um produto, eu tenho que vender todo o produto. Mas esse produto tem que ser bom, tem que ter qualidade, porque eu tenho que ter condições de, pelo menos, me equiparar ao que já existe. E hoje eu não posso dizer isso, com certeza. Sem dúvida. Vocês falam também, assim como as recepcionistas dos hotéis falam para os turistas, olha, vai para beira-mar passear, mas não leva a máquina fotográfica, não leva o celular, não leva a carteira com dinheiro, não leva a joia, não leva nada. Que tipo de sensação o turista tem ao ouvir esses tipos de conselhos? A sensação que está no Brasil, a sensação que está no Ceará, a sensação que está em Fortaleza, e a sensação de que nós, guias de turismo, temos a obrigação, por lei, de dar a informação correta. Não podemos omitir. Devemos dizer, a cidade tem um policiamento na beira-mar? Tem. Mas o senhor deve evitar se machucar por aqui, ou dar essa oportunidade. Então, para isso, nós avisamos os melhores locais para ir, como ir. Até porque nós temos aqui algumas coisas pontuais. Veja, na própria beira-mar, nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal de dia, que foi roubada a corrente dele. É verdade. A sorte dele é que ele estava com segurança. É verdade. Tá certo? Então, nós tivemos e temos grandes ocorrências aqui que passam e acontecem também na beira-mar. Nós temos agora a Monsenhor Tabosa, um ambiente de compras, né? Então, um ambiente que movimenta um grande dinheiro do turista e do cearense. Nós temos 2 bancos lá e ali precisa do policiamento com uma eficácia maior para dar tranquilidade ao meu turista de ir lá visitar. Então, eu tenho policiais, já conversei com eles lá. Eles, para falar alguma coisa com alguém, veja bem, estou dizendo que eu conversei com eles, isso é muito sério. Eles não têm o rádio comunicador, só entra pelo celular. Então, se acontecer algum problema nas imediações da Monsenhor Tabosa, e que eles necessitem ficar sabendo, não ficam sabendo, porque é só com o celular. Isso quando pegar, né? Então, nós temos essa carência, às vezes, de uma estrutura de segurança, o que faz com que o guia de turismo, que é responsável por aquele turista que está no ônibus dele, que está na excursão dele, ele o avise. Eu quero que você venha aqui no meu estado, na minha cidade, sinta-se feliz, fique feliz e volte muito bem. Siga as minhas orientações. Se nós compararmos Ceará, Fortaleza, né, a cidade, com o Rio de Janeiro, por exemplo, lá nós temos alguns locais, né, do subúrbio que são maravilhosos, nas escolas de samba e tal, mas nenhum turista vai lá qualquer dia. Ele tem que ir nos dias pré-determinados, porque lá o guia de turismo sabe também quando funciona, como funciona e com quem ele vai. Então, o cuidado que nós temos aqui em Fortaleza é o cuidado que deve ter em toda a cidade. O turista está sob a minha responsabilidade e ele não pode se machucar sob a minha responsabilidade. Fazer o quê? Eu tenho mais que avisá-lo, mas nunca o guia de turismo vai omitir a informação correta. O que precisa para fechar esse circuito é melhorar a segurança, simples assim. É isso aí. A gente está compartilhando ideias com Flávio Alvarenga, que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Ceará, e nós voltamos daqui a pouco. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos compartilhando ideias com Flávio Alvarenga. Flávio, frase sua.
O turista que ousar visitar a Praça dos Leões vai se deparar com um quadro deprimente de pessoas deitadas e dormindo no chão em plena luz do dia, sem contar com um cheiro insuportável. Como é que nós vamos convidar o turista a conhecer o centro de Fortaleza assim, porque a praça fica no centro? Sim. Simplesmente não vai. Nós vamos evitar de levá-lo para a Praça dos Leões, e ali nós temos grandes histórias Sem do dúvida. Ceará e de Fortaleza. Você tem um museu, você tem ali a primeira Assembleia do Estado do A Ceará, Casa do Capitão Mor, que é ali. a igreja antiguíssima feita pelos escravos, se não me falha a memória. Enfim, como não levar o turista lá? Como não levar o turista? Quando o equipamento é impraticável para uma visita, eu não levo. Por quê? Por que eu vou permitir que o turista veja o que é feio? Ele não veio para isso. Ele veio para desfrutar de belezas. Foi isso que ele veio fazer. E é isso que eu tenho que mostrar. Então, eu nem lá, nesse instante, eu levo. E também, por exemplo, quando eu tenho ônibus, estou com ônibus, né? Eu não posso ir muito ali no Teatro José de Alencar, porque eu não tenho Aonde parar. estacionar. Mas isso é um problema de décadas. É uma loucura isso. Então, eu Teatro tenho- belíssimo daqui. Belíssimo, e eu não posso parar com ônibus para que o turista vá visitar. É uma dificuldade muito grande fazer um turismo e fazer um city tour de um dia inteiro na minha cidade. Então eu mostro ao turista o que é possível. E aí, nesse que é possível, eu vou contando as histórias para que ele também se posicione e saiba da importância de Fortaleza, da importância do meu estado na história do Brasil e de cada equipamento que existe. O que dá para mostrar, eu mostro. O que não dá, eu não vou tentar. Por exemplo, eu vou, com esse assunto, você me dá a oportunidade de dizer, por exemplo, o meu turista, o turista que vem aqui, eu não posso levá-lo para passar algumas horas, por exemplo, ali próximo ao Fortim Santiago, Barra do Ceará. Eu ainda não tenho uma segurança positiva, grande, que me dê. Tanto é que aquela área está muito melhor mesmo. Nossa, foi feito um trabalho lá muito bom, só que você veja o seguinte, eu não tenho nenhum hotel ali. Sim. Alguma coisa está acontecendo. Então, quando o local é bom, quando tem segurança para o turista, todos os outros equipamentos que envolvem essa atividade estão presentes. Sim. Então, isso afasta. Então, eu vou para Cumbuco. Com um turista, só mostro o equipamento, o Fortim Santiago. Pela janela, pela passa janela, e- faço um panorâmico. Então, nós carecemos aqui de acessibilidade, mas acessibilidade não é só da pessoa com A deficiência. rampa. É acessibilidade em todos os equipamentos turísticos, para que eu possa, como guia de turismo, fazer um city tour e que esse city tour tome o dia inteiro e encante o turista. Quem faz isso por algumas horas, com muita propriedade, é o Gerson Linhares, que também é guia de A turismo. pé, com as pessoas. Com as não é isso? pessoas, com muito cuidado, porque ele já conhece muito o centro, né? Ele conhece por onde vai, É dá uma excelente o paradinha trabalho do aqui Gerson. e não se aprofunda muito. Mas é um bom trabalho e ele faz isso há muitos anos. E em muitos anos, ele nunca teve, anos atrás, ele nunca teve apoio do poder público para fazer verdade, isso. é verdade. Então esse é um outro detalhe muito importante. A nossa profissão, guia de turismo, nós queremos fazer mais e melhor. E às vezes é o próprio poder público que não permite que se faça mais e melhor. Flávio, é óbvio essa colocação. O turismo é importantíssimo para a economia do Ceará. Isso é óbvio. Mas o cearense já tomou para si esse turismo? Ou o turismo no Ceará está distante do povo? O povo tem essa noção, já foi passado
o povo já foi catequizado nesse ponto de abraçar o turismo como algo seu, porque eleva o seu estado, dá condições de renda, de emprego para a população, para eles próprios, para nós. O cearense está distante ou ele já abraçou o turismo como algo dele? Vejam, o turismo ainda não chegou nos grandes locais de população fixa em Fortaleza. Estou falando nem do Ceará, só de Fortaleza. Só Fortaleza. Porque deveria ser um plano de governo dar a oportunidade para o fortalezense conhecer a sua cidade. Inclusive nas escolas, você não acha, Flávio, que as crianças Sim. deveriam aprender? Pelo poder público, isso tem que interessar ao poder público, para que as pessoas que não tiveram acesso ainda a todos esses equipamentos que nós colocamos, tenham acesso, conheçam a sua cidade, porque nós só vamos gostar da nossa cidade a partir do momento que a gente conhece a nossa cidade. Você só ama aquilo que conhece. Então, não adianta. Ora, eu vou lhe contar uma coisa que já passou. Todos os candidatos a prefeito na eleição anterior, que foi eleito agora o prefeito Roberto Cláudio, né? Já está no poder. Pouco, ou melhor, pouca coisa tinha em seus programas de governo em relação ao turismo. Muito pouco, quase nada. E olha que é uma atividade que se dissemina. Nós tivemos agora, o ano passado, 2013, a Prefeitura de Fortaleza apresentou lá na Assembleia Legislativa o Plano Plurianual. Se eu não me engano, o nome é esse. É um plano plurianual de diretrizes da cidade. O Fórum de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo não foram consultados para isso, para dizer o que precisava, porque ali no Fórum e ali no Conselho está o trade turístico. Sim. Estamos nós. Então, essa falta de diálogo que existe entre o trade e o poder público é patente. E é por isso que nós fazemos com que é uma retórica. O turismo é muito importante, vamos inaugurar a Monsenhor Tabosa, coisa e tal. Mas se eu não trouxer aquele meu amigo, aquele meu colega lá da periferia de Fortaleza, para também conhecer a Monsenhor Tabosa e dar a ele um dia diferente, o poder público, ele não vai gostar da minha cidade. Ele vai pensar isso. Fortaleza é só para turista. E o que ele puder fazer de ruim, ele vai fazer, porque ele não conhece, ele não gosta. Então nós precisamos incentivar isso. No segundo semestre, não no primeiro, porque a Copa do Mundo já está aí batendo as nossas portas. No segundo semestre deste 2014, o Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Ceará já vai começar uma capacitação para reciclar conhecimentos em história, geografia e arquitetura da cidade, para poder o guia de turismo estar muito mais capacitado para poder fazer esse trabalho. E aí nós vamos oferecer às entidades, né, às entidades particulares, associações, essa possibilidade dos seus associados conhecerem Fortaleza com quem conhece muito Fortaleza, que somos nós. É importantíssimo isso aí. Diante de tudo que está sendo colocado aqui na mesa, o que os turistas falam sobre nós? Diante de tudo aquilo que eles acabam presenciando, sentindo, vendo, ouvindo, né? O que eles falam de nós, sobre nós? Sobre nós. A maioria deles, não se vai agradar a todos, isso é óbvio. Desculpe. Mas a maioria deles gosta desse nosso acolhimento, gosta desse nosso jeito de ser, das brincadeiras que fazemos, das coisas sérias que temos e mais ainda. Nos admiram de verdade pelo conhecimento que temos, não só de Fortaleza,
não só do Ceará, mas um conhecimento geral, porque o guia de turismo, ele precisa estar bem informado de tudo o que acontece no mundo, porque nós não sabemos nunca quem é o nosso passageiro, quem é o nosso turista. Sim. Ele é uma pessoa simples, ele não é uma pessoa simples, uma pessoa formada, tem um grau superior, é um questionador. Eu tenho que estar pronto para dar resposta. Muito mais do que isso, eles sentem essa necessidade de serem acolhidos pela cidade. São chamados para vir aqui pela mídia, pelo governo municipal, estadual. E aqui? Qual o acolhimento que eles recebem? Recebem o acolhimento do guia de turismo. E o sindicato, saindo um pouco à frente desta necessidade, já encaminhou ao Conselho Municipal de Turismo uma proposta de acolhimento pela prefeitura para que 3 ou 4 funcionários ficassem de plantão 24 horas, porque tem que ser assim, o turismo não para, para que caso esse turista tenha algum acidente, sofra algum problema na cidade, a cidade que chamou ele para cá, que convidou ele para ser feliz aqui, também possa acolhê-lo, também possa lhe dar o suporte, também possa abraçá-lo, para que ele se sinta muito bem e se sinta parte dessa nossa família, grande família que é o Ceará. Então nós estamos indo à frente. Tomara que esta ação e outras ações que o guia de turismo faz e que o sindicato faz seja ouvido pelo poder público. Eu torço muito para isso. Torcemos todos. Espero que possamos dar mais motivos ainda para que os turistas falem muito bem de nós. Muito obrigado por compartilhar suas ideias conosco, Flávio Alvarenga. Esquece o futuro. Ele não te pertence. O presente te basta. Mas é preciso ser rápido quando ele é mau presente e andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente, que imagina não haver coisa melhor para fazer na vida. Deixam passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente, como se estar vivo fosse coisa desprezível. A natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderá se tornar pesada e inútil. Continue compartilhando ideias, boas ideias e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.